Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Meus irmãos, hoje nós estamos com um tema aqui, o Dia do Senhor. Você que não é inscrito, escreve aí, divulga essa mensagem. Nós somos aqui de Unamar, estamos aqui anunciando o reino eterno de Deus estabelecido. E escolhi um tema nessa noite, o Dia do Senhor. Está em Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Diz assim: Eu, João, irmão vosso, e companheiro convosco na aflição, no reino e na perseverança em Jesus. Estava na ilha chamada Pátimo por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e eu vi por trás de mim uma grande voz como de trombeta. Então, para muitos, o dia do Senhor seria o sábado. Para outros grupos que defendem que o dia do Senhor seria o domingo. Mas o texto aqui em si nos traz a reflexão que o dia do Senhor era o dia da ira de Deus. João estava na ilha de Patmos, foi prisioneiro lá, e Deus levou ele em espírito e mostrou a ele o dia do Senhor. Qual era esse dia do Senhor? Muitos esperam ainda o dia do Senhor, o dia da vingança, o dia do juízo final, mas infelizmente o Brasil e outro povo foi embebedado pela doutrina que o dia do Senhor é para o brasileiro ou para o africano, mas o dia do Senhor seria para Jerusalém. Era o dia da vingança do Senhor. Nós vamos ver aqui em Sofonias que 1,7 diz assim: Calai-te diante do Senhor, Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor tem preparado um sacrifício e tem santificado os seus convidados. E no dia do sacrifício do Senhor, castigarei os oficiais e os filhos do rei, e todo o que se vestem de traje estrangeiro. Então, o dia do Senhor para a sanfonia seria o dia que Deus trazia uma vingança contra o seu povo naquela época. Mas havia uma profecia que o dia do Senhor, a vingança de Deus no Novo Testamento, Deus traria juízo todo aquele apanhado quem não creu em Cristo. Como é que nós vamos descobrir que o dia do Senhor era para aquela geração? Pedro deixa bem claro em Atos capítulo 2, versículo 17, quando o povo olhou e viu que na descida do Espírito Santo estavam todos falando em língua e todos compreendiam no seu próprio idioma, ele pega a palavra e diz: esses homens não estão bêbados. Isso foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias Deus derramaria do teu espírito sobre toda a carne. Então, a Bíblia é bem clara que os últimos dias, o fim dos tempos, o dia do Senhor estava perto. Jesus mesmo disse que o Filho do Homem viria uma hora que eles não esperariam. E nós vamos decorrer nesse tema para nós observarmos que nós somos enganados com essa questão futurista, aonde um dia eles esperam que Deus vai julgar o mundo, o planeta, enquanto Deus julgou o seu povo lá no século I. No dia do Senhor, o sol e a lua e as estrelas sofreriam alguns danos. Segundo a tradição, eles esperam que o dia do Senhor o sol vai escurecer, a lua não vai dar claridade e as estrelas vai cair do firmamento. Mas isso está escrito, claro que está escrito. Mas seria uma verdade ao pé da letra ou uma linguagem de figura?
Meus irmãos, não é fácil você desmontar um sistema religioso na sua mente, a qual você conviveu aí mais de 20 anos, pregando que o sol, a lua ia escurecer e Jesus um dia iria voltar. Nos tempos de hoje, isso aí é passado. E nós vamos observar Mateus 24, e depois nós vamos estar falando um pouco desse simbolismo que havia na Escritura, no Antigo Testamento, para você entender que você, para entender um texto, você tem que conhecer o contexto judaico. E infelizmente eu levei muitos anos para compreender isso. E hoje, depois de ter esse conhecimento, aqui no nosso lugar, nós somos taxados como herege. Mas nós temos alegria em poder conhecer que isso tudo para nós hoje é um engano. Para eles naquela época foi verdade, mas defender uma verdade que isso vai acontecer um dia no futuro, isso aí seria tolice demais. Mateus 24, 29. Logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Então, quando João escreveu para as 7 igrejas, ele estava exilado na ilha de Pátimo. Você pode observar o primeiro versículo que diz que João, o irmão de vocês, na tribulação. João já estava vivendo a época da tribulação. Porque, segundo a Bíblia, Jesus disse lá em João 21, 22, se não me falha a memória, que João não iria morrer antes que ele visse vindo do céu o Filho do Homem. E se eu quiser que ele fique vivo até que eu venha? E se você for fazer um estudo aprofundado, você vai ver que o único discípulo que passou da tribulação do ano 70 foi João. É o único que viu, e ele teve uma visão no dia do Senhor. O que era o dia do Senhor? Era o dia que Deus traria uma vingança ou um juízo contra a sua nação, para aqueles que não creram em Cristo. Isso é literal ou é a linguagem de figura? Mateus 24, 29, isso quem lê hoje, é literal ou isso é uma linguagem de figura? Para que nós possamos entender, meus irmãos, o que o sol e a lua e as estrelas representavam para o povo de Israel, nós precisamos saber o significado. Para que foi feito o sol? O que Gênesis diz sobre o sol, a lua e as estrelas? Nós não podemos pegar um texto de Mateus 24, 29 e levar ele para o literal. Nós estaremos anulando a Escritura. E vamos observar o que está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 16. Deus, pois, fez os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia. Só aí você vai olhar o que os judeus tinham em mente. Ele fez o sol para governar o dia. Então podemos entender que o sol é uma forma de governo. E a lua é o luminar menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Então, eu que trabalhei muito tempo na roça, e naquela época, eu não sou muito velho não, não havia nem relógio na roça. Nós sabíamos o horário pelo sol. Se você quiser ter uma experiência, quando você tiver meio-dia, se você estiver pisando da sombra da sua cabeça, você pode observar que é meio-dia. Então, nós não tinha relógio, mas nós olhava para o sol e não tinha tanta cultura igual o povo de Israel. Nós sabia mais ou menos o horário que era. Então, o sol foi feito lá não só para uma forma de governo, mas isso era uma linguagem de figura. Nós vamos observar também Gênesis capítulo 37, versículo 9. Teve José outro sonho,
e o contou a seus irmãos, dizendo: tive ainda outro sonho. Eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Versículo 10. Quando o contou a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar-nos com o rosto em terra diante de ti? Você pode observar que José, a família de José, Jacó, ele sabia muito bem que o sol representava o governo e a lua também uma forma de governo. Quem era o sol? Jacó. Quem era a lua? A mãe. Quem eram as 11 estrelas? Os seus 11 irmãos. Então eu não posso pegar um texto, igual a tradição diz, prega aí hoje, que o sol vai escurecer, a lua não vai dar claridade, e Jesus vai voltar. Mas seria essa verdade mesmo? Ou precisamos fazer uma exegese do texto? Porque texto sem contexto é pretexto para quê? Para o engano. Daniel, capítulo 8, versículo 9. Ainda de um deles saiu um chifre pequeno, o qual cresceu muito para o sul e para o oriente e para a terra formosa. Versículo 10. E se engrandeceu até o exército do céu, e lançou por terra algumas das estrelas desse exército e as pisou. Então, o que esse texto está dizendo? Estrela era governo, vocês sabem que falamos no texto. Céu era autoridade. Então, quando esse texto de Daniel está falando ali, era que alguém, ele foi jogado de cima, tirado da autoridade e jogado por terra, tirou todo o poder dele. Então não podemos pegar um texto e interpretar ele literalmente. Apocalipse capítulo 12, versículo 1. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Quando você pega um texto desse, você vai querer levar para o literal. Mas aonde encaixa isso? Se você vai continuar lendo, Apocalipse vai dizer que o que estava acontecendo ali? A mulher representava a nação de Israel. O sol, a autoridade estava com ela. Ela deu à luz um filho e com braço forte ele iria reger as nações. Se você observar, o sol, a lua ali, as estrelas, era um símbolo de autoridade, é que Cristo ele iria nascer, ele iria reger todas as nações, conforme ele hoje governa todas as nações. Mas como vai reger-se mais nações no mundo espiritual? Você pode ver que as 12 estrelas eram as 12 tribos de Israel, que estavam ali naquele contexto quando Jesus nasceu. Isaías 14, versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que prostrava as nações. Então aqui, o que estava acontecendo? O profeta Isaías levanta uma lamentação contra esse rei. Ele dizia no seu coração ser um Deus. Ele queria ser exaltado. Mas o que aconteceu? Ele iria cair por terra. Ele iria sair da sua autoridade. As pessoas dizem que isso aqui é uma rebelião que teve no céu. Mas aonde está escrito isso? Lugar nenhum. E tu
dizia no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas, acima das autoridades. Nós já vimos lá o significado da estrela, que era um tipo de governo. As estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Então aqui esse rei estava sendo altivo, e o profeta, Deus levanta o profeta para falar para ele que ele não era Deus nenhum, ele era apenas homem que dominava as nações, ele queria subir o mais alto dos poderes, e o profeta estava dizendo que ele iria ser abatido. Nada de rebelião no céu, um dia nós podemos falar sobre isso. Isaías 13:9. Eis que o dia do Senhor vem, horrendo com furor, e ira ardente para pôr a terra em assolação, e para destruir do meio dela os seus pecadores. O que estava acontecendo? Se você for ler lá no início, Isaías capítulo 13, versículo 1. Deus levanta o profeta e diz o quê? Levanta uma sentença contra quem? Contra a Babilônia. Babilônia com certeza estava sendo arrogante, e Deus agora tem uma sentença para a Babilônia. O que seria? O dia do Senhor está vindo. E o que iria acontecer nesse dia? Na época lá do rei Isaías. Deus iria levantar uma outra nação, os Medo-Persas, que está lá no versículo 18 em diante, para abater a Babilônia. O que seria acontecer no dia do Senhor? A mesma coisa de Mateus 24 e 29. Pois as estrelas do céu e as suas constelações não deixará brilhar a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer, e a lua não resplandecerá a sua luz. Então é a mesma linguagem de figura de Mateus 24, Isaías 13, do 1 até o 20, 20 e poucos. Deus iria usar a nação dos persas para destruir a Babilônia. E no dia do Senhor, que era uma vingança contra o seu povo, o sol não ia brilhar, a lua não daria claridade e as estrelas iriam cair. E como eu posso então usar o livro de Mateus 24, 29 como uma linguagem literal, esquecendo da linguagem original da Bíblia? Eu estaria fazendo uma mistura e não trazendo uma verdade realmente para os meus ouvintes. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 diz assim: ora, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos-vos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, que por epístola, que por palavra, que por epístola, como enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Então, Paulo está orientando aqueles irmãos que surgiu muita carta ali, e algumas falácias, que o dia do Senhor estava bem pertinho. Com certeza, nessa época que Paulo estava orientando os irmãos, já era o ano 60, 62, 63. Para o ano 70 ainda estava longe. Então Paulo estava orientando a eles que o dia do Senhor iria vir, mas não tão rapidamente igual eles receberam a informação. E no versículo 3 diz assim: ninguém de modo algum vos engane, enganasse eles, não é 2000 anos à frente não, porque isso não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então Paulo está orientando eles qual era o sinal que eles teriam a certeza que Jesus, dia do Senhor, iria chegar, quando esse homem do pecado fosse levantado.
o filho da perdição, o homem da iniquidade. Simai, o que significava a iniquidade naquele tempo bíblico? Iniquidade era quem transgredia a lei ou praticava a iniquidade. Então, quem se levantou no ano 66 foi Nero e seu exército. Eles invadiram Jerusalém, assentaram no templo, tiraram todos aqueles utensílios do templo e despousaram aquele templo e transgrediram a lei lá dos judeus. E por fim, morreu 1.200.000 judeus dentro da cidade e o templo foi incendiado, foi o que Jesus falou. Vocês estão vendo isso aqui? Não ficará pedra sobre pedra que não sejais derrubado. Esse era o dia do Senhor. O dia terrível que Deus traria um juízo contra o seu povo. Mas se está escrito isso, tá. Jesus disse, Jerusalém, Jerusalém, que mata os meus profetas. Dia vai vir que você vai ser cercado, sitiado e destruído. O fim do mundo ali, meus irmãos, não era o fim do planeta. Era o fim daquele século. Era o fim daquele sistema mosaico para que o reino de Deus fosse implantado. Então o dia do Senhor, segundo o Apocalipse, foi quando o templo caiu, a nação de Israel foi destruída, levaram várias pessoas presas e dali para frente o reino de Deus foi implantado. Foi uma troca do reino de Moisés, das leis dos homens, para um reino no Espírito. E é esse reino que nós falamos hoje, que você precisa conhecer e desfrutar desse reino. Melhor noite, até a próxima oportunidade.